Olá, aqui é Ana Coy, para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 182, dia 2 de julho. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras Sagradas. Escolha um local confortável e de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Nesse momento, pedimos em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo transborde em nossos corações e o torne ensinável. Que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. 2 Reis 20.1, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: Que foi aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: Enquanto eu viver, haverá paz e segurança.
Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efsibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Zerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era goeiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes. Farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei a seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de meus inimigos. Servirá de pressa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos olhos e me provocaram a ira, desde o dia que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim da própria casa, no jardim de Ussá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotbá. Amon fez o que era mau aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado. Serviu a ídolos, a quem seu pai havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon,
rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo, no jardim de Ussá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Novo Testamento, Atos 21, versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos que nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios e por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: Mate-o. Salmo 150, 1 ao 6. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza.
Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Provérbios 18, 9 ao 10. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e justo corre para ela e está seguro. Encerramos mais um encontro. Se inscreve no canal para acompanhar as atualizações das leituras. E até amanhã. Deus te abençoe.